Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e a vocês, profunda gratidão aos mestres da casa pela oportunidade de estar de volta aqui. Né? Nosso estudo de hoje, então, é a continuação do estudo passado. Então, nós tratamos sobre o homem integral. E eu prometi para vocês que eu ia passar para vocês o site, e está de novo o site aqui e eu não tenho caneta. Me ajudem a lembrar, me cobrem no final, colocar o site para vocês poderem fazer download desse livro, né, que é O Homem Integral, do Joana de Ângeles, pela mediunidade do Divaldo. Então, relembrando um pouquinho para quem não estava aqui da vez passada, né? Nós iniciamos o trabalho da vez passada definindo o que é o homem. O homem é um animal racional, com capacidade de raciocínio lógico, com capacidade de cognição. Então, ele raciocina, ele aprende, né? Ele articula fala e pensamento. Enfim, é um animal social. E na escala zoológica ele ocupa o primeiro lugar, ou seja, seria o animal mais evoluído. Então, nós também comentamos que, como ele é um ser pensante, ele evolui. E evoluiu o homem em todos os aspectos. No próprio aspecto físico, que ele era lá das cavernas, aquele homem todo curvado, todo peludo, e hoje a gente já está totalmente diferente. Hoje somos o homem eretos, né? Então, mudamos toda a parte material, nosso corpo, mudamos as nossas casas, não moramos mais na caverna, não sofremos mais com o tempo. Hoje a gente está frio, a gente liga o ar-condicionado quente, está calor, a gente liga o ar-condicionado frio, enfim. Né? É muito fácil hoje toda essa evolução, toda a tecnologia, e a gente evoluiu também, claro, no aspecto moral, no aspecto ético e no aspecto espiritual, graças a Deus, né? E ao nosso esforço. Então nós destacamos que nesse processo de evolução do ser, o que mais ajudou, né? O que faz com que a gente possa ser diferente dos outros animais e consiga essa evolução é a consciência de escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, ou seja, é o livre-arbítrio, um presente que Deus nos oferece. Né? Esse livre-arbítrio é exatamente essa mola que nos move em direção à escolha, e a escolha correta sempre que possível, né? O homem, então, no intuito de se conhecer, de se compreender, de ajudar aos outros seres humanos, na esteira do tempo vem fazendo estudos. Comentamos isso mais profundamente, hoje é só rápido para relembrar, né? Então, esses estudos que os homens vêm fazendo nessa melhoria foram surgindo correntes filosóficas, né? Para tentar explicar esse homem. Seguidas essas correntes filosóficas, foram surgindo as correntes psicológicas, né? A psicologia vem para tentar fazer com que se compreenda a psique humana, o comportamento dos seres humanos, como é que isso se processa. E, finalmente, nós sintetizamos o estudo dizendo que das correntes filosóficas, mais as psicológicas, mais a religião, então juntando tudo isso numa única linha, surgiu o Espiritismo. Né? E o Espiritismo vem então juntar e confirmar, né? Filosofia, ciência e religião, as três bases da nossa doutrina. Nesse ponto então do estudo anterior, nós começamos as provocações, né? Porque, infelizmente, eu gosto de provocar vocês. E aí começamos a questionar. Estão lembrados? Então eu questionei o seguinte: por que com tanta evolução, com tanta tecnologia, com iPad, iPod, iPodS, né? Lembram que eu brinquei bastante com relação a isso?
tudo isso, né, a gente ainda tem um mundo com guerras, doenças, sofrimento, insatisfação, vazio, infelicidade. Ainda estamos afastados de Deus, não é isso? Então daí nós passamos a aprofundar os pontos geradores do sofrimento. Por que a gente está ainda tão afastado, com tanto sofrimento? E aí começamos com a rotina. Também entramos em detalhes quanto à doutrina, quanto à rotina e quanto aos hábitos, né? Nos apegamos e ficamos naqueles hábitos arraigados, também conversamos, estudamos, brincamos um pouquinho com relação a isso. E concluímos que uma rotina leve é algo aceitável, é algo até certo ponto bom, porque vai ajudar que a gente tenha uma vida mais organizada, uma vida mais disciplinada, e a disciplina pode nos conduzir por um caminho mais certeiro, né? No entanto, geralmente a gente passa do limite com esses hábitos, com essas rotinas, como uma forma de proteção e fuga. Também colocamos ainda que outros pontos geradores de sofrimento deveriam ser estudados e que a gente então continuaria a falar deles. E é isso que nós vamos fazer hoje. Dei só essa relembrada geral para quem não estava aqui da outra vez não ficar assim tão boiando, né? Então, alguns pontos nós vamos começar a falar desses outros pontos geradores de sofrimento, pontos que afligem e dilaceram a nossa alma, a alma desse homem moderno, desse homem que tem tantas possibilidades, né? E vamos falar então um pouquinho hoje sobre o medo. Será que aqui alguém nunca teve medo de alguma coisa? Alguém aqui esteja ileso do medo? Não, né? A gente tem muitos medos. Esse medo, ele é decorrente de fatores sociológicos, de pressões psicológicas e de impositivos econômicos. Então vamos lá, devagar, né? Esses fatores sociológicos, o que seriam? Uma superpopulação no mundo, tá? Pobreza, fome, doenças. Essa situação social mundial gera medo na gente, não gera? A gente fica com medo de que isso aconteça com a gente também, né? Imagina se eu de repente perco tudo e vou passar fome. A gente fica preocupado com essas coisas. As pressões psicológicas, por exemplo, competições exacerbadas. A gente tem competições o tempo inteirinho, né? A gente está competindo o tempo inteiro. Violência. Então a gente tem a violência, ela gera uma pressão psicológica e um medo tamanho. Quem aqui não tem medo da violência? Né? Impositivos econômicos. A gente olha a economia mundial e vê essa economia tão conturbada, vê corrupção, né? Isso aqui são só alguns dos fatores. Que esses fatores, na verdade, eles estão totalmente interligados como uma roda de engrenagem, né? É uma engrenagem. Um fator vai se interligando ao outro e é isso que o homem moderno vivencia. O homem desse século não passa sem vivenciar isso, né? E esses fatores, então, de medo, de insegurança, vão carregando para a insegurança. O medo vai se transformando e vai se ligando também com a insegurança, né? E essa insegurança, ela vai empurrando o homem também num processo, né, que vai acontecendo dentro da nossa cabeça, né, no nosso cérebro, e vai empurrando o homem
de acordo com o caráter de cada um de nós, ele vai nos empurrando para um comportamento violento ou para um comportamento depressivo. Então, vocês veem como a coisa vai crescendo, né? Como um fermento, uma massa fermentada. O medo, por causa de pressões sociais, psicológicas, pressões mundiais, econômicas, isso vai empurrando. O medo se torna insegurança, ou a insegurança se torna medo, a gente acaba tendo essa coisa muito misturada e acaba transformando o comportamento do homem. Aí, ou o homem fica violento, ou ele acaba ficando apático, depressivo. Muitas vezes a gente abre mão de fazer alguma coisa em função de tanto medo e tanta insegurança. Segundo Joana de Ângeles, que é a autora desse livro que a gente se baseia para estar fazendo essa fala, né? Joana de Ângeles diz que a nossa sociedade está em xeque, porque os nossos valores, né, sociais são transitórios. Então, tudo isso que gera conflito, esse medo, essa insegurança, é transitório. Porque está ligado a esses valores transitórios. Então, é um momento de cheque, como diz Joana, né? É um teste. A gente está meio colocado entre a parede. Né? Agora, se esses valores são transitórios, né, já vamos começando a mudar a forma de pensar. Vamos seguir aqui ainda um pouco mais. Ela destaca também, Joana, né, de Ângeles, que a ansiedade é outro fator conflitante do sofrimento, né, que também nasce do medo, também nasce da insegurança e ainda vai além. Né? E a própria Joana diz assim, eu vou ler para vocês porque tem coisas que precisam ser lidas. E ela diz assim, a ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Olha, então, a espiritualidade não cobra da gente que a gente não tenha, né? Não tenha medo, que a gente não tenha ansiedade. Pelo contrário, eles dizem que é aceitável. Não precisa ficar preocupada, né? Ter medo é natural, ter ansiedade é natural. Só que o final da frase diz ali, ó, limites naturais perfeitamente aceitáveis. O problema é que o homem sempre exagera naquilo que faz. Né? A gente sempre exagera. E aí, Joana complementa. Ela diz que o que se espera é uma expectativa equilibrada. Vamos ao exemplo. Fiz a minha prova para o vestibular. É claro que eu vou ficar com uma expectativa, querendo saber se eu passei. Daí, eu ficar agoniada e xingar quem está do meu lado enquanto não sai a nota, passei do limite. Entendem? A expectativa equilibrada, como coloca a Joana, é legal, é óbvio. A gente vai ficar, nossa, será que eu passei? Que é uma coisa importante na nossa vida. E quantas vezes a gente joga essa expectativa equilibrada, passa do limite e vira ansiedade para coisas que não são nem importantes. Eu dei um exemplo importante, né? A gente quer passar no vestibular, todo mundo quer fazer uma faculdade, uma carreira. Mas quantas vezes a gente joga isso para coisas sem a mínima importância? Ai, será que eu vou ser convidada para aquela festa? Puxa vida, enquanto não vem aquele convite, a gente rói as unhas que chega a sangrar. Depois a gente tem que ir lá pagar para botar unha postiça para ir na festa quando vem o convite. É verdade, gente. A gente joga a expectativa, a gente transforma essa expectativa em ansiedade, a gente sofre. Por quê? Porque quer, né? Tá, que legal se eu for convidado para a festa. E se eu não for? Tem gente que faz absurdos porque não foi convidado para a festa.
Não é isso? Então, essa balança, esse equilíbrio é que a gente precisa ver. Por que a gente tem sofrido tanto? Né? Como é que a gente está lidando com essa questão da ansiedade? A gente está com uma boa expectativa, está lidando com equilíbrio, ou a gente está sempre ansioso demais? Né? Sempre agredindo alguém porque a gente está nervoso, porque a gente está querendo alguma coisa que a gente não consegue. Né? Então, essa ansiedade, ela tem dois aspectos bastante interessantes que eu quero comentar com vocês, porque é algo que a gente faz muitas vezes e a gente não percebe. Né? Então, vejam bem, por que será que eu fico muito ansioso também? Que tal pela minha necessidade de controlar? Eu quero controlar tudo e todo mundo. Vocês já pensaram nisso? O quanto que a gente é controlador? Eu sou a primeira da lista. Né? Tudo tá com o olhinho assim, ó, prestando atenção em tudo. A faxineira vai embora, a gente já entra em casa, né, para ver se não ficou nenhum pelinho. Quer dizer, você quer sofrer. É claro que ficou um pelinho. E você vai lá catar o pelinho para sofrer. Você quer controlar todas as situações. Mas você não pode controlar todas as situações. Jesus disse, vós sois deuses, mas você não é Deus. Não adianta. Nós não vamos controlar. E aí, quando a gente não consegue controlar o pelinho do chão, a gente ainda quer controlar o nosso irmão, que está do lado. Não é verdade, gente? A gente quer controlar tudo. E o controle de tudo é impossível. A gente não vai conseguir isso. Né? Então, conforme a gente falou há pouquinho tempo, né, essas questões são todas muito interligadas. E o controle, ele surge em função de medo, em função de insegurança. Né? A gente tem tanto medo, tanta insegurança, que a gente acaba passando no limite do controle. A gente faz isso com os nossos filhos quando eles querem sair. Eu sei, a gente é mãe, a gente se preocupa, né? Mas a gente às vezes passa do limite. E não adianta, nós não podemos colocar ninguém numa redoma de vidro e controlar toda a situação. Cada um tem a sua prova, a sua expiação, cada um tem o seu caminho e a gente tem que aprender a conviver com isso. Então, não há em realidade, olha essa frase, não há em realidade segurança quando se transita no corpo físico. Novamente, essa é uma frase extraída desse livro. Né? E Joana diz, vou repetir, não há em realidade segurança quando se transita no corpo físico. Quando nós temos um corpo físico e estamos em um planeta em provas e expiações, como estamos aqui, nós não temos segurança de nada. Ao que você sabe por acaso o dia e a hora que você vai desencarnar? Se sabe, me avisa, né? Pode ser que saiba o meu também. A gente não sabe de nada. Isso não nos compete. Né? Erroneamente, nós achamos que podemos controlar. Né? A gente mal pode controlar a nossa própria vida. E a nossa própria vida a gente pode tentar controlar, sim, com um processo de autoavaliação, de meditação, de mudança. Né? É o que a gente pode fazer conosco. O outro não. O outro, quem tem que fazer esse processo é ele. E a gente não vai poder controlar. Outra questão que dá muito sofrimento, né, e é o quesito desejos. Somos seres que temos desejos demais, necessidades demais. Nós chegamos a inventar e a colecionar desejos. Né?
E colecionamos desejos, colecionamos carros, casas, roupas da moda, qualquer aparelho que é lançado a gente corre para comprar. Às vezes a gente já compra pela internet no pré-lançamento, né? E a gente está sempre querendo mais do que a gente necessita. Quando os grandes sábios, né, vêm constantemente nos ensinar, eles costumam muito dar esse ensinamento para a gente. Vida simples e pensamento elevado. É o ensinamento que todos os sábios orientais acabam dizendo, de uma forma ou de outra, né? Vida simples e pensamento elevado. Não é diferente do que o maior exemplo que a gente tem nos ensinou, o Mestre Jesus. Ninguém ouviu dizer que Jesus andava com uma mala, né? E já pensou, naquela época não tinha nem a mala de rodinha. Já pensaram a figura de Jesus arrastando uma mala? Ia ser engraçado realmente, né? Jesus arrastando uma mala? Não, não tem. Jesus não tinha roupa para arrastar na mala. Quem viaja arrastando mala somos nós. Não é isso? Então, vida simples, pensamento elevado. Orai e vigiai. São essas as lições que a gente recebe. Até as lições são tão simples e tão curtas que as lições têm 2 palavras. Orai e vigiai. Né? E a gente junta, a gente acumula, a gente deseja. Quanto mais a gente tem desejo, mais a gente se afasta da simplicidade, da pureza, mais a gente se afasta do espiritual e mais a gente fica comprometida. Imagina, eu tenho uma coleção de diamantes. Como é que eu vou ficar com medo da violência? Vai ter que ter uma escolta policial atrás de mim o tempo inteiro, eu vou ter que ter dinheiro para manter isso, e aí eu vou ter que ter não sei o que, aí eu vou ter que ter mais não sei o que lá. Entende? As necessidades somos nós que criamos. E à medida que a gente precisa de muita coisa, sabe, a gente vai estando mais preso, menos livre. Não é isso? Então, a gente volta àquela provocação inicial. Por quê, né? Essa pergunta não quer calar. Por que tanto avanço científico e tanto sofrimento? Por que tanta tecnologia e tanto vazio? A tecnologia nos aproxima das pessoas? Será? Mas a gente continua vazio. A gente tem 1000 amigos seguindo a gente lá, não sei, no Facebook, mas a gente continua vazia. Vazio. Né? A gente busca a resposta em Joana de Ângeles, óbvio. O homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição dos recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz e da perfeição. Então, à medida que esse homem, que somos nós, nos afastamos da essência da vida, nos afastamos da finalidade, do objetivo da nossa vinda, né? E esse objetivo é aquisição de recursos eternos. Não é aquisição de bens materiais, é aquisição de recursos eternos. Aqueles recursos que vão conosco para onde a gente vai, que não precisa de mala para carregar. Né? A partir do momento que a gente pensa que está juntando o que deve juntar, mas está juntando a coisa errada, a gente então vai se afastando. Né? Quando a gente para de juntar os recursos eternos, a gente se afasta da paz, se afasta da perfeição. E eu vou ler novamente, eu sou chata, né, gente, mas eu vou ler novamente. Olha lá, o homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo
para a aquisição de recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz e da perfeição. Nós nos esquecemos que o grande objetivo é que a gente seja integral, íntegro, inteiro e completo, como seres, né? Como espíritos. E o maior exemplo, como eu já falei para vocês, de homem integral, de ser perfeito, acho que aqui no nosso planeta, o mais, pode ser em outros, né, planetas, outros que a gente não lembre, não conheça, mas aqui no nosso é Jesus. Né? E Jesus, muitos argumentam, está tão longe, era um espírito tão melhor do que eu, puxa vida, como é que vai ser? Eu nunca vou conseguir. Primeiro que a gente não acredita nisso, né? A gente acredita que somos todos espíritos. Se ele conseguiu, a gente consegue. Né? Talvez um pouco de esforço, direcionamento, estudo, mas a gente consegue. Talvez também não agora, de imediato, mas mais algum tempinho, a gente continuando nessa nova rota, a gente vai conseguir sim. Mas como normalmente se argumenta, né? Que Jesus está tão longe da nossa realidade, ele é tão perfeito. Então a gente traz outros exemplos. Aqui há pouco tempo no Brasil a gente teve, né, o nosso querido Chico. Chico, se não era perfeito, era tão quase, né? Quem é que se dedicou tanto no trabalho de socorrer o próximo como Chico? Né? Que tal Madre Teresa de Calcutá? Vivendo entre os doentes, entre os pobres, se dedicando integralmente. Mas ela tinha uma saúde de ferro, ela era uma mulher forte. Nada, era assim, ó, um fio, né? Uma mulher magrinha, miudinha, com uma doença, o tempo inteiro bem doente, né? Tantos exemplos. Como a gente está em outubro, né? No dia 2 de outubro, nasceu, reencarnou no nosso planeta Mahatma Gandhi, o homem que lutou pela independência do seu país sem jamais pegar numa arma, que nos deu lição de não violência. Será que é um homem integral, que a gente pode se basear? A gente tem tanto exemplo. Dia 3/10 reencarnou em 1804, o grande codificador da doutrina espírita, professor, cientista, estudou com Pestalozzi, podia ter deixado todo orgulho, toda soberba subir a cabeça e não. Quando pôde aparecer para o mundo, trocou de nome, né? Passou a ser Allan Kardec, para que nem fizessem ligação com aquele emérito professor. Isso é humildade, é um exemplo de homem íntegro, integral, completo. Né? E para nós, um exemplo muito importante, um exemplo que toca o nosso coração muito diretamente, né? É Francisco de Assis. Hoje, dia 4/10, é o dia que se comemora o dia de Francisco de Assis e o dia dos animais, né? Então ele é o nosso grande homenageado de hoje, que a sua energia possa estar em nossos corações, nos ajudando a ser tão integrais e tão íntegros, tão humildes, tão sem vontade, sem necessidades pessoais, somente com as necessidades espirituais, como ele foi. Né? E então, eu lembro, né, que uma vez eu vi uma charge do Garfield, e essa charge, nunca mais eu esqueci. Essa charge dizia assim, o Garfield, né, dizendo: se você não pode com os inimigos, junte-se a eles. Então, que a gente possa ter muitos desejos, sim, já que a gente falou dos desejos, que a gente possa ter muitos desejos, mas muitos desejos transmutados, né? Que os nossos desejos sejam de desviar para a rota espiritual.
que os nossos desejos sejam de jamais esquecer que somos espíritos e que a nossa vida tem um objetivo, que é que a gente volte a ser luz, que a gente jamais, né, esqueça da pureza, da simplicidade, do respeito e do amor. Então que a gente tenha muitos desejos, mas esses desejos transmutados, né, em desejos puros, em desejos positivos, em desejo de sermos integrais, íntegros, completos, né, como o nosso homenageado de hoje. E aí eu vou deixar vocês, né, com bastante reflexão para o final da semana, e vou deixar vocês com uma música, né, que essa música vai, eu acredito, nos ajudar, né, a refletir. E é com muito carinho, com muita gratidão que eu agradeço a vocês mais uma vez a oportunidade da gente estar juntos. Boa tarde a todos. A música já vem, viu, gente? Enquanto isso, vamos refletindo aí no integral. Alguém desligou o computador, sabe? Alguém desligou o Alguém computador. desligou o computador. Eu já sei quem. Mas isso é bom, isso é pra gente poder, então, falar mais um pouco. Quem desligou o computador fui eu. Acontece, gente, é que porque estava um som muito alto e eu fui ver se não estava dando interferência. Peguei e desliguei, tá? Mas tudo bem. Mas nada acontece por acaso. Se a gente pensar nisso, né? É um tempo que a gente está tendo para estar refletindo, né? Em Francisco de Assis, na sua integralidade e no que vem para a gente escutar aí. Fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei